Oi pessoal do Instagram, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos num dia muito especial hoje, estamos aqui lidando com duas mídias, 3 pessoas falando na mesma live, está sendo um desafio pra gente. Nós estamos conectando aqui o Facebook, porque nós vamos fazer a transmissão nas nossas duas mídias, no Facebook e no Instagram. Oi pessoal do Instagram, do Facebook, nós chegamos, somos do Acolher Integrativo. Bem, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre as principais queixas da gestação. É a nossa primeira live, é um momento super importante para a gente, está sendo um desafio enorme porque é a primeira live, estava falando com o pessoal do Instagram agora, é a primeira live, nós estamos em 3, que é muito incomum, né? Live com 3 pessoas, com as duas mídias. Então, assim, já vamos pedir desculpa, né, gente? Se alguma coisa não der certo, vocês vão ter misericórdia com a gente, né? Bem, a gente tem aqui um link no nosso post do Facebook. No Instagram a gente vai colocar depois num post, né, meninas? Um link especial que a gente vai dar notícias para vocês já sobre do que se trata. Já está na bio. Já está na bio do Facebook, já está na bio do Facebook. Quem está acompanhando a gente no Facebook já está com acesso aí. E na bio do Insta. Ah, já está na bio do Insta, entendeu? Já. Na bio do Insta e no perfil, no nosso post da live lá no Facebook. Certo, meninas? Certo mesmo. Vamos lá, né? A gente quer muito que vocês participem, as gestantes, os casais que estão na fase da pré-concepção, que estão almejando essa gestação. A gente convida vocês, inclusive também, né, eu acho que é legal falar dos profissionais que trabalham com a perinatalidade, de repente são pessoas que também vão se beneficiar com as informações que a gente vai trazer. Com certeza. Acompanhe a gente, façam perguntas, no primeiro momento a gente vai conversar, a gente vai falar um pouquinho mais. No segundo momento da live, a gente quer responder as perguntas de vocês, então aproveitem a oportunidade, não deixem de participar. É isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Gabriela e eu vou dar uma palavra sobre como surgiu o projeto. Acho que tem muita gente curiosa, né, para saber um pouco mais. A gente deixou as postagens, né, no suspense muito tempo até a nossa primeira live. E então, bom, o ano passado nós começamos a nos reunir. Então, para apresentar, eu sou a Gabriela Pimentel, nutricionista. Aqui temos a Rosângela Monteiro, psicóloga perinatal. E aqui a Cíntia Ciola, que é educadora física. Então a gente se reuniu, né, desde o ano passado por 2 afinidades, né? A primeira delas, nós temos no nosso histórico profissional em comum o atendimento a gestantes, a mães, a mulheres inférteis ou casais querendo engravidar, que é esse período que vai todo aí da perinatalidade. Então por essa afinidade, né, a gente se uniu. E uma segunda afinidade, que acho que foi ainda maior, que é a necessidade dessa abordagem integrada em todo esse período. Então, o que a gente percebia e ainda percebe na nossa prática? Que ainda é muito fragmentado esse atendimento às gestantes, esse cuidado. Então, você aí que é gestante, acho que você deve saber o quanto é importante o acompanhamento com o obstetra, né, as consultas periódicas, os exames. Mas aí eu quero deixar a pergunta. Você sabe o quanto é importante o acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicológico, ter o apoio de um educador físico nessa fase? O quanto isso impacta na sua saúde e do bebê? Então, é por isso que a gente decidiu consolidar o projeto e, na verdade, deixar tudo isso unificado numa única plataforma. Porque a gente vê também que tudo está muito solto, né? Seja na internet, né? Ou seja, no dia a dia profissional. Então, a gente quis unificar no nosso site, no blog, nas postagens. Vocês podem ver que nas mídias está tudo unificado com profissionais que estão sempre se encontrando, conversando sobre os assuntos e tentando falar de uma mesma linguagem, mas cada uma na sua área. Acho que é isso, né, meninas? Sim, com certeza. Na verdade, a gente quis fazer essa ponte para vocês, para facilitar, inclusive, esse entendimento, né, da visão integrada. Porque justamente como a Gabi falou, a gente encontra informações, mas às vezes as informações elas estão soltas e é difícil fazer essa ponte, né? Então a gente quis trazer essa visão integrada para mostrar para vocês o quanto de benefícios a gente consegue ter, né, quando a gente conversa junto, né?
E assim, né, se vocês forem pensar quanto essas 3 áreas já são interligadas e já tem resultados em vários aspectos da nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, né? Fazer exercício físico, cuidar da alimentação e cuidar do emocional, todo mundo sabe que é necessário para emagrecer, né? Por que com o gestante não seria a mesma coisa, né? Então, assim, realmente são 3 áreas que se complementam, né? Então, quando a gente fala de atividade física, a gente tem que pensar na alimentação e a gente tem que pensar no emocional. Do mesmo jeito que o emocional tem muitas consequências no físico, né? Então, tá tudo muito ligado. E aí a gente trouxe, né, nessa fase aí da gestação, justamente para a gente poder abranger esse tema aí com quem está passando por essa fase ou com quem vai passar, né, tem interesse. Tem pessoas que com certeza também já são mães, que devem estar nos assistindo. Eu já vi que teve gente aí que entrou que já é mãe, né? Então, assim, vai entender um pouquinho do que a gente está falando. Não sei, né, se todos tiveram essa oportunidade de ter esse trabalho integrado, mas é uma nova oportunidade de entender até para as próximas etapas, né? Eu acho legal até quem está assistindo a gente e que já não está gestante, mas já passou por uma experiência, de repente compartilhar aqui nos comentários como sentiu, porque, gente, normalmente a gente sente a necessidade em qualquer situação da vida, depois que a gente passa pela situação em si, né? Você avalia melhor depois que você passa por ela. Então, muitas vezes a gente, puxa, se eu tivesse feito, olha, talvez não tivesse essa consequência, talvez tivesse uma qualidade de vida melhor, né? Então, quem já, por acaso, não está gestante, mas já esteve, compartilha com a gente aí a sua história, né? Conta pra gente como é que você, depois da gravidez, validou a importância de um trabalho integrado, né? Teve gente até que já escreveu falando, na próxima, né, estão programando a próxima gravidez e tal. E por isso que a gente chamou o projeto de acolher integrativo, né? Porque a gente está se propondo a fazer um acolhimento que já é diferenciado, né? O acolhimento hoje na área da saúde é algo que a gente considera como diferenciado, né? E integrativo justamente porque a gente quer conversar, né? Andar por essas 3 especialidades de maneira que a gente consiga olhar para esta mulher de uma maneira global, né? Integrada. A gente não é um estômago, a gente não é um útero, a gente não é uma mama, a gente é muito mais do que isso. Então, integrar todas essas falas com certeza vai fazer um olhar para essa mulher muito diferenciado. Não é não, gente? Vocês acham que sim? Acho que não. Conta aí pra gente. Isso mesmo. E aí, pessoal, é o seguinte, né? A gente vai tratar hoje das principais queixas da gestação. Existem inúmeras queixas, mas a gente vai abordar algumas que são realmente as principais. Mas a gente sempre convida vocês a trazer as suas dúvidas, a dar sugestões pra gente, né? A gente tem vários canais, a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, nós temos um site. Então, todos esses canais vocês podem entrar em contato com a gente e principalmente para dar sugestão, né? Porque aí a gente vai poder atender melhor a demanda e a necessidade de vocês, tá? E aí, o que acontece? A gente já convida agora quem quiser, né? Todo mundo que está entrando, e se você quiser passar também para alguma amiga, algum amigo, porque aqui é para família, né? A gente está falando de gestante, mas nada impede do marido participar, do namorado, da mãe. Então, assim, a gente convida vocês, pessoal, a participar desses canais e a gente vai ter uma lista VIP, tá? Que vocês vão fazer parte, vocês se inscrevem, passando o e-mail de vocês e vocês fazem parte dessa lista VIP, nossa, que a gente vai fornecer conteúdo em primeira mão para vocês, né? A ideia é que realmente a gente vá passando todo o nosso conhecimento para vocês, para que vocês passem a ter esse conhecimento e possam fazer diferença, né? Na jornada de vocês na questão da maternidade. Então, o que acontece? Tem um link, tá? Que tá na bio do Instagram. Então, se você entrar no Instagram, ali no Acolher Integrativo, logo na página inicial, vai ter um link
que vai dar acesso a um formulário de contato. E lá, você preenchendo esse formulário, vai chegar pra gente, você já vai fazer parte da nossa lista VIP. Então, a gente vai sempre enviar todos os conteúdos, todas as novidades, tudo que a gente tiver de material para vocês por meio dos e-mails, tá? O pessoal do Facebook tá já na descrição mesmo aqui da nossa live, esse link, tá? E vocês também podem acessar e se inscrever. Se inscrevendo, pessoal, para quem tá hoje participando da live, a gente produziu um e-book. Nesse e-book tem as 3 áreas, né? Alimento, emoção e movimento, com conteúdos para os 3 trimestres da gestação, primeiro, segundo e terceiro. Só que não só conteúdo teórico, existe um conteúdo já mais prático, né? Então a gente colocou exercícios físicos que podem ajudar em algumas queixas aí da gestação, existem receitas da nutricionista e muitas dicas da psicóloga Rosângela. Então, esse e-book está bem completo, ele foi feito com bastante carinho, então a gente convida vocês a se inscreverem na nossa lista VIP, passar o e-mail de vocês para que a gente possa encaminhar esse e-book e vocês se beneficiarem dessas informações, tá bom? Isso mesmo. Muito bem. Quer olhar aqui que o pessoal já escreveu aí? Já tem. Sim, pessoal, vou pedir desculpas porque a gente vai acompanhar aqui com os nossos celulares também sobre as dúvidas, né? Então a Simone está falando, boa noite Simone, tudo bem? Ela disse aqui, olha, é muito difícil voltar ao trabalho depois da maternidade, uma questão muito frequente na terapia. Pois é, né, Simone, a volta ao trabalho é sempre um momento muito tenso, muito difícil, né? A gente pode voltar numa outra oportunidade a falar sobre isso, porque sim, Simone, você tem razão, é um tema frequente aqui no consultório também, porque normalmente, o que acontece, né, gente? Só para atender a Simone, tá, meninas? As gestantes que estão acompanhando a gente vão passar por isso, né? Então é bom que vocês já fiquem atentas a esse tema. O que acontece é que no Brasil a nossa licença maternidade é de 4 meses, às vezes 5, dependendo da instituição. Aí você tem talvez a possibilidade de ter mais um mês de licença de férias. O máximo que a gente consegue aí são 6 ou 7 meses para ficar com o nosso bebê, né? O que acontece com 6, 7 meses, né? Esse bebê está em introdução alimentar, que é um processo. O bebê, né, você não vai dar para ele, né, Gabi, sólido com 6 meses e ele vai sair comendo. Não, esse processo pode se estender até 1 ano ou mais, depende do bebê, né? A Gabi pode falar melhor do que eu sobre isso. Então, é uma fase muito difícil, às vezes tem o desmame, enfim, tem um monte de coisa acontecendo, né, Simone? Então, por isso que é um tema tão frequente aqui no consultório dos psicólogos, né? No meu não é diferente, porque são muitas as angústias, né? Mas a gente volta a falar sobre isso, Sim. Né? A Mariana, oi Mariana, tudo bom? Ela está dizendo, olha, para mim foi fundamental, ela tá se referindo à questão do integrado, né? Para mim foi fundamental, tive a oportunidade de ter uma nutricionista, participei de palestras, me informei muito sobre tudo e para mim foi uma fase maravilhosa. Lembrando que ela trabalha com educação física, né, Cíntia? E praticou, né? Praticou durante toda a gestação. Por isso que ela está falando, então ela fez a prática do exercício, sim, ela teve um acompanhamento nutricional, sim, e participava das rodas de gestantes, né, do ninho materno. Então ela está dizendo que ela dessa forma conseguiu o integrado, né? Exato. Que bom. Nós vamos poder, de alguma maneira, e essa de verdade com muita humildade também, né, gente? Essa é a nossa intenção, entregar isso para vocês de uma maneira diferente do que você ir buscar em cada lugar. Pelo menos a informação a gente vai conseguir entregar para vocês de maneira unificada. Então se inscreve lá no e-book que lá você já vai ter essa possibilidade. É isso mesmo. Então podemos avançar na nossa conversa? Podemos. Então eu vou começar aqui trazendo um tema que é uma queixa do primeiro trimestre, dos enjoos, né? Então a gente selecionou, pessoal, algumas das principais queixas. Claro que o tema é muito vasto na gestação
Então até quem tiver sugestão, dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar contemplar isso ao longo do tempo. Mas os enjoos acho que são frequentes, né? Enjoos, vômitos e tudo. Bom, então eu vou começar falando da parte nutricional, né? Do eixo alimento em relação aos enjoos. Então primeiro, o enjoo é uma queixa comum, chega a ser 80% frequente aí nas gestantes no primeiro trimestre, nas primeiras 12 semanas, por conta das oscilações hormonais, tá? Então essa é a principal associação que a gente tem em relação aos enjoos. Em relação ao aspecto nutricional, tem uma vitamina bem importante, que é bem estudada, que é a vitamina B6. Tem estudos que mostram que mulheres que têm deficiência de vitamina B6 têm tendência a ter mais enjoos no primeiro trimestre. E aí a gente encontra a vitamina B6, a gente encontra em alimentos integrais, a gente encontra em castanhas, sementes, nos feijões, então em vários alimentos, né? E por isso que é importante ter uma alimentação rica e variada nesse período e, se possível, sempre se preparar para esse período, né? E, se necessário, ter também uma suplementação, e aí isso tem que ser feito com uma avaliação. Além disso, tem algo também que pode auxiliar muito nesse alívio dos enjoos, das náuseas, que é o gengibre. Muito se discute sobre o uso de plantas ou não na gestação, mas o gengibre é uma das únicas plantas que a gente tem segurança e estudos durante a gestação. Então a gente pode sim utilizar o gengibre, uma dose máxima recomendada seria 1 grama, e isso pode ser na forma de pó, na forma de um chá, um suco de limão com gengibre. Então assim, além do gengibre, o sabor cítrico e gelado também alivia bastante as náuseas e enjoos. Por isso que, por exemplo, um suco de limão gelado batido com gengibre seria uma ótima estratégia, né? Gabi, eu já falei pra você, né? Na gravidez do meu último filho, Lorenzo, que tem 13 anos, que tá por aí, oi filho, eu tinha muita azia, não tive enjoos, não tive vômitos, mas tinha muita azia. Então assim, era laranja e abacaxi que me aliviava. É isso aí que você tá dizendo, O cítrico. Né? O cítrico. Então é o cítrico gelado, o gengibre alivia bastante. Que refresca, né? É uma refrescância que parece que combate a azia. Combate mesmo, porque eu tinha a sensação física de que estava aliviando, ainda que daqui a pouco voltasse. Mas o voltar não tem a ver que não foi eficaz o cítrico, é porque tinha um ciclo acontecendo. Isso, né? Então tem duas questões aí. Uma é que o gengibre tem uma substância ele em si que alivia a náusea e o enjoo, tanto que não só para gestante, mas, por exemplo, as pessoas que viajam de carro e ficam enjoadas, o gengibre ajuda muito nisso. Mas tem uma outra questão que quando tem os enjoos e a azia, principalmente na gestante, é um déficit na digestão. A gestante às vezes tem uma digestão lenta. Sim. E aí o limão, por exemplo, que é mais ácido, o próprio gengibre ajudam na digestão. Então, dependendo da gestante da mulher, pode ser por esses dois motivos, né? A Mariana tá falando aqui que ela tomava muita água com limão, então de novo o cítrico, né? E comia abacaxi gelado direto. É isso aí, Mari, a mesma situação que a minha. E você, Rosângela, falou que teve azia A grande gravidez parte toda. da gravidez, né? Porque às vezes as pessoas pensam que só no finalzinho que vai dar, mas não tem uma regra, né? Cada um pode ter um sintoma diferente. Chupar gelo também ajuda? A Mariana tá falando que ela chupava gelo, gente. Alguém teve essa experiência? Então é o gelado. Então o cítrico gelado, o gengibre, são coisas que aliviam muito. Então a própria, fez esse suco gelado de limão com gengibre, quer pôr em forminha de picolé e fazer picolé, sim, ajuda bastante, alivia. Então são esses, e tem outras orientações. Então comer em volumes pequenos, né, várias vezes ao dia, vai ajudar a minimizar isso, não deixar o estômago muito cheio, mastigar bem, não ingerir líquido com as refeições, porque imagina, o volume todo da comida, fora o líquido, quanto isso vai piorar o enjoo, né, e se tiver ainda azia. Então tem que ter todo um cuidado em relação também às refeições, né. E exercício físico. Como que ficam as mulheres enjoadas e o exercício? Não é fácil não, né? Mulher enjoada já fica mais irritada. Sim, muito. Não tem vontade de fazer nada, não é verdade?
Mas é isso, pessoal. Na verdade, assim, é um conjunto de fatores que pode minimizar esse efeito, né? Você vê que, assim, a gente não precisa realmente sofrer com isso, né? Existe já na alimentação, como a Gabi orientou, que já pode fazer toda a diferença, né? E isso, se a gente não sabe, a gente não faz, né? Você falou de enjoo no carro, eu sou uma pessoa que vira e mexe enjoo em carro com curva e tal. E eu não sabia disso, você vê? Então, assim, como a informação é importante. O exercício, pessoal, é o seguinte, na verdade, ele pode até ajudar um pouco a melhorar essa questão de enjoo, aliado principalmente a uma alimentação, tá? Mas assim, por quê? Principalmente por conta que o exercício vai promover um melhor funcionamento geral, né, do organismo, tudo. Além do que, com a liberação hormonal que acontece no exercício, né, principalmente de endorfinas que promovem o bem-estar, essa gestante que está sentindo enjoo, ela vai conseguir controlar um pouquinho melhor, principalmente essa irritação que ela vai estar sentindo com os enjoos. Então, aquilo que viraria uma bola de neve, né, a gente vai dando uma minimizada, né? Então, isso é muito importante. Mas em termos de exercício mesmo, o que eu oriento sempre, né? Identificar qual o horário que você está sentindo mais enjoo, né? Tem muitas mulheres que sentem principalmente pela manhã. Então, provavelmente, você não vai estar se sentindo muito bem para fazer exercício nesse horário, né? Até porque também tem a questão da sonolência, né? Então, além do enjoo, tem a sonolência nesse primeiro trimestre. Então, poxa, que horário que eu estou sentindo mais esses efeitos? Então, vamos buscar um outro horário que de repente você está se sentindo um pouquinho melhor para fazer a sua prática, porque daí você vai fazer se sentindo bem e vai ter o benefício daquilo, né? Então, essa é a orientação que eu dou. Tentar fazer um exercício também que te dê prazer, né? Um exercício prazeroso, porque isso também já vai trazer benefícios para você, você já vai começar a se sentir melhor e aquilo que você está sentindo, de repente, não vai ser tão prejudicial, né? E aí aproveitar os benefícios mesmo que o exercício puder trazer nessa fase, ok? Então é isso, principalmente escolher o horário certo, o exercício mais prazeroso, tá, né, com um ambiente agradável, arejado, buscar também uma temperatura boa, se tiver muito calor, muito desconfortável, procura um horário um pouquinho mais fresco. Tudo isso vai contribuir para minimizar esses efeitos, principalmente do enjoo. Então isso envolve também se observar, né? Porque você falou assim, com toda certeza. de horário eu tô sentindo mais enjoo, ou que exercício realmente eu gosto. Sim. Envolve se atender também. Por isso que não tem uma regra, não é uma receita de bolo nesse caso, né? É você saber o que vai fazer bem pra você, né? Eu, quando faço os atendimentos, né, ali presenciais, eu vou fazer todas essas perguntas, né? Mas é importante que eu passe essa orientação para vocês se fazerem essas perguntas, né? Como que eu tô me sentindo? Como que é ao longo do meu dia, como que tá os meus sintomas, né? Então, e aí sim conseguir escolher o que for melhor para cada um. E aí, aproveitando então, Rô, como que fica essa história que a gente está falando aqui, né? De se observar, de sentir, como que fica todo esse aspecto emocional, qual a relação com os enjoos, como fica a mulher e nessa relação de estar gerando um novo ser, né? Que relação aqui? Os enjoos, eles trazem um impacto emocional muito grande para a mulher, né? Então, é como se o enjoo, o vômito, a azia, causasse uma desorganização interna, né? E acaba sendo isso mesmo, né? Que não é só digestiva, né? Então, aqui, gente, claro, eu vou trazer o correspondente emocional, né? Dessa questão do enjoo. De novo, vale salientar que aqui nós não estamos descaracterizando a necessidade do atendimento, o seu atendimento médico presencial aí na sua cidade. A gente pode estar falando com gente do mundo inteiro, né? Aliás, a gente pretende fazer isso em breve. A gente não está desconstruindo a importância do atendimento presencial, ao contrário, você pode usar essas informações para você dizer, puxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou começar a perceber o meu reloginho biológico e vou conversar com o meu médico sobre isso.
Eu vou conversar com a minha nutricionista sobre isso, se você não está perto da Gabi, porque senão eu recomendo você que venha falar com a Gabi, né? Se você estiver aqui na região, venha falar com a Gabi. Mas o que é mais importante, uma outra recomendação que na psicologia a gente sempre precisa fazer essa ressalva, é que não há uma regra quando a gente fala, não há regra para nada, né? Para nenhuma das nossas especialidades. Mas eu quero alertar aqui que todas as orientações que a gente fizer tem a ver com aquilo que é o geral, tá? Isso às vezes se aplica a você, às vezes não se aplica. Cada um é um. A gente trata aqui das singularidades também. A gente trata não, mas a gente vai contemplar as singularidades. Quando a gente fala de enjoo na gravidez, em linhas gerais, eu posso dizer para você que essas mulheres estão num estado alterado de humor. Então, o enjoo, que é um tema que a gente vai trazer já já, aguardem aí que a gente vai falar sobre humor também. As mulheres ficam mais irritadas, né? Gente, qual é o aspecto bacana de você acordar vomitando, de você ter aquele suco gástrico subindo o tempo inteiro? É muito desagradável, é muito desconfortável. Você tem realmente o prejuízo da sua rotina muitas vezes, né? Eu tinha uma amiga na época da faculdade, Klaus, se você estiver me assistindo, ela mora na Austrália, um beijão pra você. A gente fazia faculdade juntas, ela morava em Valinhos e a gente fazia PUC, ela ia de ônibus, ela descia até chegar na faculdade 2 vezes, pelo menos para vomitar. Então, tinha dia que ela voltava para trás, ela não conseguia ir para aula, porque ela já estava descompensada, né? Física e emocionalmente. Então, o enjoo, a azia, os vômitos, eles trazem até uma sensação, né, Gabi? Acho que você deve ter uma explicação, né, nutricional para isso, mas trazem uma sensação de desvitalização, né? Você fica prostrada, desanimada, chateada, enfim. É um sintoma que traz uma questão emocional muito grande, principalmente no quesito irritação. As mulheres ficam muito irritadas, né? E, gente, não é verdade? Vocês não veem a hora de acabar? Quando vai chegar o 3º mês que vai acabar isso, às vezes chega o 3º mês e não acabou, né? Então aí você tem que lidar com a frustração de não ter acabado. Eu já gostaria de emendar, se vocês me permitem, apareceu aqui uma pergunta, na verdade um pedido. A Simone pediu pra gente falar sobre hiperemese gravídica. Que tem a ver com esse tema que a gente está falando, né? Então, Simone, a hiperemese gravídica já é um quadro, vamos colocar aqui, patológico, né? Daquilo que seria um padrão, né? Habitual relacionado a vômitos, enjoos e azia, né? É uma mulher que vomita o tempo inteiro, ou ela vomita muitas vezes, a ponto dela precisar ser hospitalizada muitas vezes, né? É um caso muito complicado, né? Eu atendo uma mulher que hoje o bebê dela já tem quase 2 anos e ela teve na gravidez. Então, para vocês terem uma ideia, hoje ela está refletindo se ela vai ter o 2º filho, porque ela está com muito medo de passar de novo por isso, né? Tamanha é a repercussão que uma experiência dessa traz, né? Então veja, ela pode decidir não ter o 2º filho porque ela é uma pessoa extremamente ativa, né? E ela ficou prostrada, ela ficou de cama praticamente os 9 meses de gestação, né? Então foi uma vivência emocional muito complicada para ela, né? Além de toda a questão nutricional, fisiológica e tudo mais, física, porque ela ficou prostrada de fato de repouso, né? Foi hospitalizada algumas vezes e essa questão trouxe um trauma, né, tão grande para ela que ela pensa em não ter o 2º filho por conta disso. E a gente vem trabalhando que as gestações são diferentes, né, gente? Porque uma mulher teve, né, Gabi, hiperemese gravídica numa gravidez não quer dizer que ela vai ter na outra. Tem questões emocionais que estão implicadas aí? Sim, mas aí a gente precisa olhar para a singularidade de cada mulher. Lembrando que a gestação é uma fase onde você precisa elaborar muitas coisas, muitas mudanças. Às vezes essas situações do aparelho digestivo têm a ver com essas elaborações. Faz sentido isso para vocês?
Então a gente vai digerir o alimento, a gente vai digerir essa nova vida, essa nova experiência, né? Eu tô sumindo aqui do Instagram, tem hora que a gente fica, né, sumida aqui. E como você mesmo colocou, já é bom a gente diferenciar o que é uma condição do enjoo esperado pela alteração hormonal e que é uma condição patológica, que é diferente, né? Sim. A hiperêmese gravídica é mais comum em gestação gemelar, até pelos níveis hormonais. E realmente o cuidado com os vômitos muito frequentes, a gente tem que cuidar com a hidratação e perda de eletrólitos. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que muitas vezes a mulher tem que ser hospitalizada, tudo isso. Então a reposição, né, de água e de sais minerais é super importante. Então a água de coco, por exemplo, nesses casos é um coringa bem importante, né? Simone, conta pra gente se você é gestante, se você estiver por aí ainda, ou se você já é puérpera, enfim, conta pra gente, porque de repente a gente pode dar alguma dica, né, pontual, para uma necessidade pontual sua desse momento. E vocês todos, tá, pessoal, que estão aí acompanhando a gente, manda sua sugestão, manda sua dúvida, a gente vai tentar atender vocês, tá? Queria agradecer, algumas pessoas estão falando que estão gostando muito, que está muito legal, que vai indicar para as amigas. Indiquem mesmo, tá? Obrigada, Maria Angélica, a própria Simone mesmo. E aí, pessoal, a gente ainda vai falar sobre outros temas, né? Como humor, alteração de humor e ansiedade. E também vamos falar sobre dores na gestação. Então, tudo isso ainda nessa live, tá? Então, fiquem até o final. Eu vou falar mais uma vez, porque teve gente que conseguiu entrar só agora. Então, assim, a gente está convidando vocês a participar das nossas mídias, ter contato com o nosso trabalho através do Instagram, do Facebook e do site do Acolher Integrativo, tá? É através dessas mídias que a gente vai passar muita informação para vocês, vai dar muito conteúdo, para que vocês realmente consigam contemplar todos os benefícios das 3 áreas, né? Do alimento, da emoção e do movimento na gestação. A gente também, hoje a gente está falando com gestante, né? Mas a gente também faz o trabalho desde a pré-concepção, né? Para quem está tentando engravidar, as tentantes, e também no pós-parto. Então, em breve a gente também vai fazer live para esse público, né? Quem é gestante hoje também, amanhã já é pós-parto. Tem gente que já é pós-parto aí, que eu também tô vendo que tá entrando. E que vai ser gestante de novo. Exatamente. Tem uma pessoinha aí que entrou que eu já sei que tá querendo segundinho. Então, assim, tá se aquecendo pro segundinho, né, Má? Má, 3 pontinhos, não falei que não. E aí, a gente convida vocês a participar da nossa lista VIP. Então, a gente tá no Instagram, tem na bio, que é a página inicial do Acolher Integrativo, um link, tá? Que vocês vão entrar e vão se inscrever, deixando o e-mail de vocês. E aí, a partir disso, a gente vai mandar conteúdos em primeira mão, tá? E o pessoal do Facebook tá já na descrição aqui da live, esse link também. Pode se inscrever, aí vocês vão fazer parte dessa nossa lista. A gente já tem um material bem completo, que é um e-book que a gente preparou com as 3 áreas nos 3 trimestres da gestação. Então, você vai receber esse e-book em primeira mão também, que tem, além da parte teórica, tem muito conteúdo prático, onde eu passo exercícios físicos em cada trimestre da gestação. A Gabi dá receitas importantes também, com nutrientes importantes, que vão fazer diferença também nos 3 trimestres. E a Rosângela dá dicas também da questão emocional, tá? Então, pessoal, manda pra gente, tá? Entra no link, manda o seu e-mail e faça parte aí da nossa lista VIP, porque a gente também tem muitas novidades, tá vindo um monte de coisa boa por aí e eu tenho certeza que vocês não vão querer perder. Lembrando que no nosso site, a gente tem um blog dentro do site, e tem artigos lá, não só, e artigos nossos, tá? Exclusivos, que foram construídos mesmo, estudados, né? Pra gente apresentar para vocês lá, aqui pelo Acolher. Desde a pré-concepção, gestação e pós-parto, tá? Então, lá você... E das 3 especialidades, né? Então, tem bastante material bacana lá. Mas, meninas, falando um pouquinho sobre essa questão das emoções, né? Do aspecto emocional, a gente tem algo que é muito importante, que as mulheres referem
de cara, né? Às vezes elas falam, nossa, mas eu não tô nem vendo a barriga ainda, nem sei direito se eu tô grávida, porque eu não sinto bebê, a barriga não apareceu. Às vezes a mulher não tem enjoo, né, nenhum, enfim, pode acontecer, né? Minha primeira gravidez, por exemplo, eu não tive nada, nem enjoo, nem azia, nada. Mas eu tô com mau humor. E aí o pessoal que tá em volta sofre um pouquinho, né? E elas também, porque afinal de contas ninguém gosta de estar oscilante na questão do humor, né? Então é difícil para as pessoas que estão convivendo com a gente, mas é difícil pra gente porque, sabe aquela história, não estou me aguentando? Alguém já falou isso, né? Nem eu tô me aguentando. É mais ou menos essa situação. Uma TPM que vai e volta, né? Sim, chora por qualquer motivo. E qualquer mesmo. Não, tem sentido isso? A gente vai buscar encontrar algum sentido? Não. Isso tem a ver com uma hipersensibilidade. Então, a mulher realmente está numa fase onde ela está mais sensível. Em muitos sentidos. Então, o olfato está mais sensível. Às vezes, uma mulher está sentindo um cheiro que para ela anteriormente não faria a menor diferença no humor dela, né, nos sentidos dela, mas durante a gestação, aquele cheiro, aquele odor especificamente causa um mal-estar. Esse mal-estar leva a uma alteração de humor. Enfim, a gente vai entrando num ciclo de desconforto de toda ordem, né? E o que eu ouço muito, vocês também devem ouvir, é que às vezes a pessoa não consegue pegar o fio da meada de novo. Então assim, eu me descontrolei com alguma coisa, por exemplo, o cheiro, e aí eu fiquei mal-humorada, e aí eu descontei na comida, e aí eu não fui na aula de pilates, por exemplo, e aí cheguei em casa, eu briguei com meu marido, ou briguei com o filho, enfim. Vocês vão percebendo que uma coisa vai levando a outra, né? A gestação é um momento incrível, né? O nosso corpo está trabalhando de uma maneira magicamente fantástica, né? É incrível o trabalho do nosso corpo. Só que as nossas emoções, elas também estão trabalhando. Só que a gente não se dá conta, a gente não tem ainda uma cultura, embora esteja melhorando muito, de cuidado emocional. Então hoje a gente tem o pré-natal emocional, que é um recurso super importante, que não tem nada a ver com o pré-natal físico, não substitui nada disso, gente. É complementar, né? Então você trata das questões emocionais como você trata das questões físicas. Por isso que a gente chama de pré-natal psicológico. A gente pode fazer isso em grupo, né, que é bem bacana, e também pode fazer isso individualmente, depende da situação. Pode fazer com o casal, porque a gente precisa dar visibilidade para essas mudanças, para essas alterações de humor que estão acontecendo na gestação. E a gente brinca muito com isso, né? Veja, eu também estava num tom de brincadeira aqui, né, nomeando os transtornos. Às vezes essa gestante, ela se sente invisível, porque ela está dizendo, vocês estão dando risada de uma coisa que para mim está sendo tão ruim, tão desconfortável, tão sofrida às vezes, né? Então a gente não pode fazer essa banalização, a gente tem que tratar, né, a gestante com esse respeito. A gente precisa olhar para a gestante na sua singularidade. Aquela alteração de humor, ela tem um sentido para aquela mulher, ela tem uma importância, ela precisa ser valorizada, né? E a importância da rede de apoio, né? Sim. Porque justamente, como você falou até, dá para fazer em casal e tal, né? Quanto a família, os amigos, as pessoas que estão próximas vão fazer também diferença e vão ser importantes nesse momento, né? Entendendo, acolhendo, tendo paciência, né? E tentando ajudar essa pessoa de alguma maneira, né? Então, o que eu gostaria de deixar de recadinho para passar para a Gabi, para ela trazer para a gente, então, as questões nutricionais, né, dicas que poderiam ajudar essas mulheres na questão do humor, a gente precisa pensar em duas coisas que são fundamentais, né? Que tem uma ambivalência afetiva acontecendo com essa mulher durante a gestação, ela está vivendo
essa adaptação, que é física, de novo, é física e emocional. Você tá grávida, você recebe o positivo e aí você fala, mas será que era o melhor momento mesmo? Será que eu vou dar conta mesmo? Será que eu vou ficar bem? Será? Ou seja, a gente quer e às vezes acha que não quer. Aí no momento seguinte você fala, não, vai ser legal, nossa, vou ter ajuda, olha, vai dar certinho, ou a minha licença maternidade. Não, mas espera aí. E o que eu vou fazer com o meu segundo filho? Como é que vai, o meu primeiro filho, como é que vai ser isso? Mas minha mãe não vai estar aqui quando o bebê nascer, como que eu vou fazer só? A gente vai elaborando, né, toda essa situação. Então, tem essa questão da ambivalência afetiva e dessa sensibilidade, que são características e habituais da gravidez. Gabi, do ponto de vista nutricional, tem dicas para você passar para gestantes? Eu vou aproveitar que eu vi aqui que a Danisa Santos... A Daniele, a nossa modelete. Tá. Ela colocou, a alimentação influencia nesse humor. Então vamos lá. Olha exatamente o link aqui. Sim, então, de novo, né, a alteração de humor vem das oscilações, variações hormonais e muitas vezes até da consequência lá dos enjoos ou de dormir mal, um conjunto de questões. Bom, a gente tem um mensageiro cerebral que se chama serotonina, que é um mensageiro do bem-estar, da alegria, do bom humor, e que a gente pode sim obter os nutrientes certos para aumentar os níveis desse mensageiro no nosso cérebro. Então é importante sim que a gestante contemple para contribuir para essa fase, para que a fase seja um pouco mais tranquila. Então tem alimentos, o clássico, né? A banana, por exemplo, com aveia e cacau. Quem não gosta de uma bananinha com cacauzinho na aveia, né? Gostoso, hein? E esses 3 alimentos têm, um exemplo, tá? Tem tantos outros, mas que tem triptofano, magnésio, complexo B, todos os nutrientes adequados para essa produção. Então é importante isso começar o quanto antes for possível, porque se a mulher já tem uma tendência a ter alteração de humor, ou tinha TPM, ou tem um histórico de depressão, a gente já sabe que, por exemplo, ela já tem níveis diminuídos de serotonina. Então é importante que ela vá contemplando esse equilíbrio. Bem bacana isso. E a parte de exercício, gente, com certeza também contribui justamente pela questão da regulação hormonal, né? Então, mais uma vez, os exercícios, eles têm a liberação de hormônios, que são as endorfinas, que vão fazer promover esse bem-estar, né? Então, a pessoa consegue dar uma equilibrada melhor nessa questão de alteração de humor, de ansiedade, com essa regulação hormonal. Então, os exercícios vão ser importantes desde o começo da gestação até o final, né? No começo existe essa alteração de humor, né, que também tem muito a ver com os hormônios, né, da gestação. No finalzinho da gestação, que essa mulher já está mais ansiosa porque está chegando a hora do parto, né? Daqui a pouco ela vai estar com o bebê, não sabe muito bem como é que vai ser o pós-parto, né? Então tem muitas questões aí que ela está em dúvida. Então, o exercício também no final da gestação vai fazer toda a diferença. Uma questão que eu gosto muito sim, de falar é a questão da respiração, né? Porque não só o exercício em si, os movimentos, né, o fortalecimento muscular e tal, mas a respiração ela vai ser fundamental em todas as fases da gestação, né? Porque uma respiração, quando é bem executada, quando feita mesmo com consciência, com concentração, não só respirar por respirar, mas fazendo mesmo uma prática respiratória, um exercício respiratório, né? Com uma sequência, com visualizações, então com calma, né? Uma respiração prolongada, mexendo a parte certa aqui do nosso tórax e tal. Então isso tudo vai trazer um benefício de acalmar, de tranquilizar, né? Então, a respiração desde o início até o final vai ser importante e não só mesmo, eu vou fazer durante o exercício. Não, parar um pouquinho e fazer só a respiração, só o exercício respiratório. Inclusive no e-book que a gente está oferecendo para vocês, que a gente vai mandar por e-mail para quem se cadastrar,
Um exercício é o da respiração, que eu ensino exatamente como fazer, tá? Então é bem bacana, faz bastante diferença também nessa questão de humor. Então não se esqueçam que para você ter acesso ao e-book, você precisa clicar no link que está na bio, lá no Instagram, ou aqui no Facebook, pessoal, está no próprio post da live. Essa live vai ficar salva, vocês vão poder acessar pelo Facebook a hora que vocês quiserem, tá? No Instagram, nos stories, como vocês já sabem, a gente tem só 24 horas aí, né, de permanência. No e-book, para vocês receberem o e-book e esses exercícios que a gente acabou de mencionar, você precisa clicar nesse link, se cadastrar, fazer parte dessa lista VIP do pessoal que está participando hoje da live, que vai receber em primeira mão o e-book. O e-book não vai ser lançado agora, ele vai ser lançado, na verdade distribuído, entregue no seu e-mail, para quem se inscrever aqui pelo link da live de hoje. E assim, é interessante falar que muitas pessoas que devem estar assistindo ou fazem parte de algum grupo, né, pelo WhatsApp, conhece bastante gente que está gestante. Então, pessoal, pode indicar, manda esse link para essas pessoas também, porque é informação, é conteúdo, e quanto mais conhecimento, né, vocês tiverem aí durante a gestação, mais qualidade de vida nesse momento vocês vão ter, né? Mais saúde vocês vão ter. Então, o que a gente quer mesmo é expandir o conhecimento para todas as pessoas possíveis. Não vamos guardar pra gente, vamos indicar, né, para as pessoas. Inclusive, né, pessoal, se vocês conhecem uma gestante ou um casal na fase da pré-concepção, que possam se beneficiar dessas informações todas, então, que bacana a gente poder oferecer para alguém que a gente gosta, que a gente lembrou, né? Olha, tem lá o pessoal da Colheita Integrativa que pode te dar uma informação diferenciada, que vai melhorar a sua qualidade de vida durante a gestação. Olha que gostoso, um carinho que a gente faz para as pessoas que a gente quer bem, né? Então, falem da novidade lá para o pessoal, que a gente vai estar só trazendo novidade daqui para frente, hein? Fiquem ligadinhos. E vamos então, para fechar esse bate-papo, a gente tem menos de 15 minutos, né? Falamos pra caramba. E que bom que vocês continuam aí ouvindo a gente. A gente vai falar sobre dores na gestação, né? E eu vou começar falando justamente por conta dessas dores físicas que aparecem, né? Por conta de todas as mudanças e alterações, tanto hormonais, fisiológicas, posturais. Então, tudo isso pode ter uma consequência física, né? E aí, o que acontece? Eu, como trabalho com atividade física, né, principalmente com pilates, eu recebo muitas gestantes com dores nas costas, com dores nas pernas, com até inchaços, varizes, né, tudo isso que pode aparecer, principalmente ao longo da gestação, quando vai avançando a gestação e esse peso vai aumentando, né? Existe a dor aqui na região da virilha, assoalho pélvico, pela pressão que é feita, né, por causa do peso em cima dessa estrutura, dessa musculatura e dessa estrutura óssea e articular. Então, vai gerando aí um certo desconforto, e se a gente não cuidar, né, daqui a pouco, puxa vida, quem que gosta de viver com dor, né? E aí, tantas coisas já mudando, até a própria marcha, né, dessa mulher muda, ela tem que se adaptar, bastante, aprender a andar de novo praticamente, né, porque muda o centro de gravidade, pode aumentar a hiperlordose, então tudo isso vai gerar alguma consequência, né? E aí a gente trabalha com fortalecimento, com alongamento, com alinhamento postural, tudo isso para que também esses efeitos sejam minimizados ou então sanados, né? Porque graças a Deus a gente consegue ótimos resultados com o exercício, que muitas gestantes falam, não estou sentindo nada, estou ótima, não tive um inchaço. Por quê? Porque a gente trabalhou desde o início, né? Se conseguir começar a trabalhar antes da gestação, melhor ainda, né? Os benefícios já vão ser maiores. Então, essa mulher, muitas vezes também, trabalha, né, subindo, descendo escada, vai pra lá e pra cá em pé, ou fica muito tempo sentada na frente do computador. Então, se já tem essas alterações com a gestação e ainda o que ela faz no dia a dia já é também uma sobrecarga, isso pode realmente gerar uma dor grande, né, e um desconforto bem significativo.
Então a gente cuida disso no exercício, tem que fazer exercício, tá? Com a liberação médica, desde o primeiro trimestre é possível fazer, é importante, a não ser que tenha algum risco mesmo e o médico não dê a liberação, aí vai começar só depois. Mas se não, o quanto antes, porque como eu falei, ela continua a vida dela. Às vezes ela já tem um filho que ela tem que carregar, que ela tem que subir e descer a escada em casa. Já vou deixar uma dica para uma live pra gente falar sobre gestantes no trabalho. O que vocês acham, pessoal? Quem está acompanhando a gente aí? Porque a gente pode falar de tantas coisas sobre a gestante no ambiente de trabalho. Toparam já? Opa, já. Tá topado? Tá topado. Fazer, né, a alimentação da mulher que come fora. Essa questão, às vezes a mulher trabalha, né, tem uma profissão onde exige fisicamente dela. Sim. A questão, né, da chefia, relacionamentos, memória da mulher que fica diferente na gestação, não é verdade, Sim. pessoal? Enfim, Muito bom. acho que a próxima live, de repente, pode ser sobre isso. Aproveita, Rô, e fala o que o afeto emocional, essas dores que aparecem na gestação. Então, quando falo em dor na gestação, eu faço um link com a questão do parto, né? Porque é fato, essa mulher está gestante, a gente vai ter aí uma situação de um rito de passagem, né? E esse rito de passagem, ele vai trazer uma situação de dor, de alguma forma. Essa dor pode estar ligada a muitas situações, né? A relação que a mulher tem com a dor pode estar ligada a muitas situações, inclusive relacionada à transmissão transgeracional, que a gente chama. O que a mãe dessa mulher falou para ela ao longo da vida sobre a dor, o que a avó dela falou, a irmã, a amiga, a vizinha, né? Como é que essas pessoas colocam aí a vivência delas sobre a dor? Então, quando a gente começa a viver lá no terceiro trimestre dores, uma intensidade, uma intensificação, na verdade, das dores, essa mulher fatalmente começa a fazer uma relação com a dor de parto. Algumas angústias aparecem em função disso, medos, inseguranças, isso às vezes não, eu diria que 100% dos casos vai influenciar de alguma maneira, para cada mulher de um jeito, a opção pela via de parto que essa mulher vai fazer. Então, eu sempre digo, gente, parto normal é muito bom, parto humanizado também a gente apoia tudo isso, mas a gente precisa ver se essa mulher tem condições emocionais de viver essa situação de parto, né? Às vezes a mulher não tem uma situação emocional para viver uma cesárea, né? Quantas mulheres falam que queriam ir para um parto normal e acabaram vivendo uma cesárea e lidaram com a dor pós-parto? Não viveram aquela dor de parto, de um parto normal, mas viveram uma relação com a dor no pós-parto. Então, as dores são sim um elemento muito importante para a gente considerar, especialmente no terceiro trimestre, né? Porque as angústias, as ansiedades e os medos, eles vão vir com uma intensidade maior por conta dessas fantasias relacionadas à dor. Bom, e pra gente ir concluindo, né, eu vou ser breve em apontar duas questões em relação à dor. Sempre que a gente pensa em alimentação e dor, a gente tem que pensar em inflamação. Então, cuidar com a redução do consumo de alimentos inflamatórios. Então, alimentos industrializados, frituras, muita carne vermelha, os fast foods, né, comidas rápidas, os lanches e tudo. Então, isso é importante controlar, né, reduzir o consumo. E o magnésio é um mineral relaxante. Então, aumentar os alimentos fonte de magnésio. Folhosos verdes escuros, então a couve, né, super falada, tem muito magnésio, espinafre, castanhas e sementes tem muito magnésio, então é importante aumentar o aporte de magnésio. Então isso é brevemente o que eu posso falar. Castanhas no geral ou... No geral, o grupo assim das castanhas, nozes, amêndoas, castanha do Pará, de caju, sementes, girassol, abóbora, os grãos, né? Então o feijão, o grão de bico também tem bastante magnésio. Então esse grupo de alimentos tem bastante magnésio. E existem os alimentos anti-inflamatórios, né?
Então, basicamente, frutas, verduras, legumes, alimentos coloridos, então ter cor no prato e na alimentação vai trazer mais elementos anti-inflamatórios. Então, vejam, eu acho que é isso que a gente procurou com essa live. Trazer uma queixa e o quanto a abordagem integrada, ela se complementa, ela agrega e deixa o cuidado mais integrado, uma visão mais global sobre a gestante. Então, esse é o objetivo, né? Acho que é o propósito do nosso projeto, é levar essas informações do quanto é importante. Porque às vezes a gestante está sendo cuidada só de um lado e talvez os outros lados vão ser tão importantes para complementar e vão fazer tanta diferença na qualidade de vida. Então... Exato, era o que eu ia falar. Eu acho que a principal questão é você ofertar a esta mulher. Então, acho que nós profissionais que trabalhamos com a gestação, a gente quer muito poder ofertar isso, maior qualidade de vida na gestação, e isso vai reverberar no pós-parto, não é, meninas? Uma gestação com uma qualidade de vida bacana, você aumenta muito a chance de você ter um pós-parto, um puerpério, até a questão da amamentação, a recuperação física, tudo isso você passa a ter uma probabilidade muito maior de cuidado com o pós-parto também, né? Então, cuidar da gestação, da gestante, cuidar de prevenção, né? A gente está fazendo prevenção quando a gente cuida das gestantes, da pré-concepção, né? Então, veja, a gente vem voltando, né? Bem, pessoal, a gente está acabando aqui. A gente, por acaso, se a gente não conseguiu responder alguma pergunta, a gente vai acabar a live agora e a gente comenta lá a gente faz os comentários ali, tá bom? Se alguém quiser fazer um contato com a gente privado, então todos os nossos contatos estão nas mídias, no site, nas mídias sociais. A gente está super afim de responder. Pode enviar um direct, um inbox, né? A gente vai estar à disposição. Sugestões de temas. Fala pra gente se vocês curtiram, se vocês acharam que foi legal a nossa live, se foi informativa, se foi, né, se serviu aí pra vocês, né? Ou pra alguém que vocês conheçam. Isso mesmo. A gente quer agradecer muito a participação de todos. É bem importante, né, ter esse contato mais de perto, por isso que a gente quer tanto que vocês escrevam pra gente, tragam as dúvidas e contribuições. É isso mesmo, pessoal. E não deixa de participar então da nossa lista VIP, tá? E aproveitem que aí a gente já manda o e-book pra vocês. Como a gente falou, tem material, tem conteúdo, mas a gente não quer trabalhar com vocês só dando informação teórica. A gente quer trabalhar com vocês de uma maneira prática também. E aí tem muita novidade vindo por aí, então nos acompanhem. E a gente agora tem um monte de temas aí para as próximas lives e vamos responder essas últimas perguntas também que ficaram aí no ar, tá? Inclusive do papel do homem aí para ajudar nas fases da mulher que eu li aí, tá bom? Ah, que legal, muito bom. Muito bom. Gente, super boa noite, bom descanso para vocês. A gente agradece muito quem ficou, quem não pôde ficar o tempo inteiro, mas deixou um coraçãozinho ou deixou um comentário amoroso. É super importante pra gente que está começando nesse projeto, a gente está bem feliz de estar juntas e a gente continua contando com o apoio de vocês. Isso mesmo. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Beijo. Tchau, gente.